Eu sou Edson de Freitas Gomes, eu sou aluno de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal do Pará e eu vou apresentar sobre sujeito não canônico MBO-CRE. Sujeitos não canônicos que se caracterizam por apresentar uma marcação diferencial da forma como são marcados os sujeitos canônicos, né? Em que esses sujeitos eles não têm um pronome livre ou um pronome indexado no verbo predicado. Eles têm o sujeito ele tem uma marcação, uma posposição, né? Então por isso que ele tem uma forma diferente. Então por isso sujeito não canônico. E no nosso trabalho nós temos o sujeito dativo, né? Que é marcado com a posposição dativa, e o sujeito locativo, que é marcado com a posposição locativa. Sendo que o sujeito dativo ele apresenta construções com apenas um lugar, que é o experienciador, e construções com dois lugares, que é o experienciador e o estímulo. Enquanto que as construções com sujeito locativo, ele apresenta construções com apenas um lugar, que é o experienciador. A língua MBO-CRE é falada pelas nações Xikrin e Kayapó, que fica no sudeste do Pará e norte do Mato Grosso, e conta com uma população de em torno de 13 a 14 mil habitantes, e os nossos dados são provenientes de aldeias que ficam no município de São Félix do Xingu, que são em torno de 20 aldeias, e a maioria delas com população que no máximo em torno de 50 habitantes, no máximo 100, sendo que apenas 3 dessas aldeias, mais ou menos 3 dessas aldeias têm população em torno de 400 habitantes. E essa região apresenta em torno de 2.000 a 2.500 indígenas, e eles vivem numa situação de bilinguismo, que além do MBO-CRE também eles falam o português. Bom, aqui nós temos o referencial teórico, né, que é a literatura da área, que fala sobre sujeitos que são marcados de forma não canônica. Bom, a língua apresenta dois tipos de pronomes livres e pronomes presos, sendo que os pronomes livres eles têm a série de pronomes nominativos, que são utilizadas quando a construção tem um verbo na forma finita, e os pronomes ergativos são utilizados em construções em que o verbo é expresso na forma não finita. Enquanto que os pronomes presos eles são expressos em absolutivos e acusativos, e eles têm a mesma forma, sendo só diferente da forma na terceira pessoa. Bom, a língua apresenta um alinhamento nominativo absolutivo, que é quando o S ele é marcado da mesma forma que o A, assim como da mesma forma que o P. Também a língua apresenta uma estrutura SOV, em que com a estrutura de verbo final, né? E a título de mostrar uma equivalência, que nós vamos mostrar entre sujeitos canônicos e não canônicos, nós vamos ver que em construções intransitivas, o experienciador ele equivale ao S. Em construções transitivas, o experienciador ele equivale ao A e o estímulo equivale ao objeto. Bom, essas construções, para sabermos se essas construções que nós consideramos como sujeitos dativos e locativos são realmente sujeitos, é necessário que se façam testes, né? Esses testes conforme está definido na literatura, e esses testes são relacionados às propriedades de codificação e propriedades comportamentais, sendo que o sujeito dativo ele apresenta todas essas propriedades, tanto de codificação quanto comportamentais, enquanto que o sujeito locativo ele apresenta apenas apresenta parcialmente e as construções, as propriedades de codificação ele apresenta, sendo que as propriedades comportamentais ele apresenta apenas parcialmente. Por exemplo, não apresenta o controle do reflexivo, porque também se trata de construções com apenas argumento, e o reflexivo ele é próprio de construções que, embora seja um argumento, mas ele é reflexivo, então tem os dois lugares, né? Então, por isso, os locativos não apresentam reflexivo, e apresentam apenas propriedades comportamentais, o experienciador apresenta o controle no apagamento em construções coordenadas. Bom, se tratando do sujeito dativo, nós temos as propriedades de codificação, e aí que a gente vê que, quando se trata de marcação, você vê que se trata de sujeitos que têm como eu já falei anteriormente, que têm uma marcação diferente. Por quê? Diferente dos sujeitos canônicos, que tem a marcação
livre, o pronome livre ou indexado no verbo, essas construções têm o sujeito e apresenta uma pós-posição, que nesse caso é a dativa, a pós-posição dativa, né? A ordem é muito importante por conta de que o sujeito, então, se apresenta no início da construção, né? E também algo que nos mostra que essas construções são sujeitos é porque também, assim como os sujeitos canônicos, os sujeitos não canônicos eles apresentam a duplicação do sujeito pela forma nominativa, né? E essa tipo de construção não apresenta concordância, até porque não tem indexação no predicado. Bom, Banemba imam pram, né? Eu estou com fome, então eu tenho aqui um sujeito com a pós-posição dativa. E aqui de apenas um lugar. Aqui com construções com 2 lugares, eu tenho Banemba imam akin, eu gosto de você. Então, é o sujeito experienciador, né? E aqui eu tenho o estímulo. Bom, tratando das propriedades comportamentais do dativo, e o experienciador ele tem o controle do reflexivo, né? Uma questão aqui com Banemba imam amin caprim, eu sinto pena de mim. Então, o experienciador ele tem o controle do reflexivo, né? Na questão tão anem kuma amin kin, ele gosta de si mesmo, então o experienciador ele tem o controle sobre o reflexivo aqui também, né? Quando se trata do controle e apagamento em orações coordenadas e subordinadas, aqui nós temos uma primeira construção que é coordenada e a segunda subordinada, sendo que na coordenada o experienciador ele controla o apagamento do sujeito na segunda oração, né? Ele queria peixe e disse para todo mundo. Então, nesse caso, você tem aqui uma questão de apenas... você vê que o experienciador ele controla o apagamento da construção do sujeito da segunda oração. Essa aqui que se trata de uma construção com o subordinado, Banemba imam tepkren pram, eu quero comer peixe, então o experienciador ele controla o apagamento do sujeito da oração subordinada, que essa oração toda é o estímulo, né, da oração principal. Em relação ao controle na mudança de referência, o experienciador ele controla a mudança da referência aqui. Então, uma construção de um lugar, então ele está com medo, e o outro diz para todo mundo. Então, o experienciador controla a mudança da referência. Na construção aqui de 2 lugares, akin, então, eu gosto de você, e o outro disse para todo mundo. Então, o experienciador controla a mudança na referência na segunda oração, na segunda oração. Em relação às propriedades de codificação do locativo, temos o mesmo raciocínio aqui, por conta que a marcação também, né, assim como o dativo, ele é uma marcação diferente, que não apresenta um sujeito, um pronome livre nem indexado, você tem um pronome que tem uma pós-posição locativa, e a ordem de constituinte também é muito importante por conta também que marca o sujeito no início da construção. E a mesma coisa do dativo também, ele tem a característica de ser plural, assim como as construções também dativas e a construção com sujeitos canônicos, marcado canonicamente, ele tem a duplicação do sujeito, né, pelo nominativo. Não há também concordância, né? E aqui nós estamos vendo que o sujeito locativo, ele apresenta 3 pós-posições, que é o próprio locativo, que é o can, o iam, que nós estamos chamando de demonstrativo, e o b, que é o essivo, né? Então, Banemba e Kam Kukrajá, eu estou com um problema, então aqui eu tenho um sujeito com pós-posição locativa. Eu estou com calor, Banemba e Yangu, que é um sujeito com a pós-posição demonstrativa, e Banemba e B crente, eu sou crente, então um sujeito com a pós-posição essiva, sendo que os 3 sujeitos com as 3 pós-posições são os sujeitos considerados locativos, porque aqui há uma relação, que não é o caso, nós não temos tempo para isso aqui, mas tem uma relação aqui entre posse, entre existência, entre locação, né? E quando se trata de propriedades comportamentais do locativo, é o que nós falamos, que ele tem um controle e apagamento em orações coordenadas. Então, aqui, tão kubei crente, ele é crente e ele diz para todo mundo. Então, o essivo, o experienciador aqui tem um controle sobre o apagamento do sujeito na segunda oração. E no caso aqui, Banemba e Kamkane ne Menkunimarem, eu estava doente e eu disse para todo mundo. Então, o experienciador aqui também tem o controle do apagamento do sujeito na segunda oração. É isso. Muito obrigado.